Para que os irmãos se coloquem em pé agora. Nós já fizemos aqui o começo, mas para louvar o Senhor, nós temos que louvar em pé com todo amor e com toda vontade. Vamos lá? Irmãos, podem sentar-se. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos reunidos aqui mais uma noite para juntos louvarmos e engrandecermos ao nome do nosso Deus.
E eu quero compartilhar com vocês brevemente os Salmos de número 100, que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? O salmista nos diz para que nós entremos nos átrios do Senhor com cânticos, com louvores. E esta noite é uma noite de louvor, uma noite de alegria, uma noite em que nós temos a oportunidade de declarar a Deus aquilo que Ele é, primeiramente aquilo que Ele é nas nossas vidas, e depois por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Esse é o motivo da nossa alegria. Aquele que busca o Senhor, que o encontra, aquele que caminha com Ele, independente da circunstância, é alegre. Independente da circunstância, tem motivos para louvar. E nesta noite eu convido você a se colocar em atitude de louvor e adoração. E nesse momento vamos orar para que os nossos corações estejam limpos na presença do nosso Deus, para que o nosso louvor chegue até Ele, sem pecado algum, com a nossa humildade de coração, para que Ele seja exaltado e engrandecido. Amém. Sinta-se à vontade em orar neste momento. Senhor, Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que tem poder e reina nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de nos reunirmos aqui como corpo para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Obrigada por esta noite, obrigada por cada irmão que está aqui, ó Pai. Que os nossos corações queimem de desejo em Te louvar, ó Pai, em Te adorar. Que os nossos corações também, ó Deus, se rendam a Ti em atitude de confissão neste momento, ó Pai. Para que nós estejamos limpos na Tua presença, ó Deus. Para que possamos agradar a Ti com aquilo que sair das nossas bocas neste momento, ó Pai. Para que possamos, sim, engrandecer ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que nos ama, o Deus que cuida de cada um de nós. E nós nos alegramos, ó Deus, por poder estar na Tua presença nesta noite, ó Pai. Muito obrigada por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se nós já declaramos que hoje é tempo de louvar ao Senhor, o que já foi dito aqui, né, expressado através da palavra, eu queria pedir para que vocês coloquem em pé novamente, mas queria pedir que você olhasse para dentro do seu coração agora, para sua mente, e tentasse memorizar ou visualizar a sua melhor atitude de louvor. Eu estou aqui, né, como vocês, buscando tirar de dentro de mim aquilo que agrade o coração do Senhor. E é isso que eu queria pedir para que cada um fizesse nessa noite, porque certamente, se buscarmos o melhor de nós no louvar a Deus, no adorá-lo, Ele vai se agradar disso, porque é o melhor que sai da nossa boca, do nosso coração. Não importa se cantamos bem ou mal, não é essa a questão, se nós tocamos bem aqui ou não. Importa
é que o louvor que sai da sua boca vem do fundo do seu coração e chega ao trono do Senhor. Aleluia. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Só a igreja. As aves dos céus cantam para ti. Te louvamos, ó Deus. As Queremos, ó Deus, feras do encontrar a tua campo face, Pai. refletem Ver-te teu nos ares, ó Deus, poder. sentir o teu toque, a tua presença conosco, Jesus. Vem receber nosso louvor, Jesus. Levantar Aleluia. as minhas mãos a ti. Mais uma vez. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Nós temos essa possibilidade de louvá-lo. Eu tenho certeza que todos nós temos o desejo, quando viemos à casa do Senhor, para louvar a Ele, adorá-lo, né? Em toda a expressão daquilo que nós temos de melhor. É porque Deus tem sido muito bom, não é verdade? Eu tenho certeza que cada um de nós poderia vir aqui à frente e dar um testemunho da bondade de Deus. Não tenho dúvida nenhuma, porque se nós estamos aqui hoje, é pela graça, pela misericórdia, nós temos vida.
Enquanto tantos, né, a cada dia perdem suas vidas, muitos pela morte mesmo, outros perdem sua vida para o mundo, não têm a oportunidade que nós temos, Deus tem sido bom para conosco. Deus é fiel. Quem crê que Deus é fiel? Aleluia! Deus é fiel, meu irmão. Deus está contigo agora. Deus está falando no seu coração, buscando você. Deus tem aberto a sua porta para que a gente possa entrar. Aleluia. Te amo, Deus. Declare para o Senhor que você o ama, mas ama de verdade. Ama como você ama sua esposa, seu esposo, seu filho. Sabe aquele amor que vem lá de dentro? Sabe aquele amor que a gente faz para dar a vida? Você fala assim, arranca o meu coração, dá para ele. Oh, aleluia. É esse amor que Deus quer de nós. É esse amor. É esse desejo. É essa força. Não é passividade. Deus quer de nós um coração quebrantado, contrito. Aquele que ama. Oh, te amo, Deus. Te amo, Deus. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz, guia, Pai, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo da bondade de Deus. és fiel, Senhor, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, meu Pai. És fiel em todo tempo, Como é bom te louvar, Senhor. em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade de Deus. Vamos cantar mais uma vez sua igreja agora. És fiel em todo tempo. Olhe para o fundo do seu coração.
Em todo tempo tu és tão bom. Oh Deus maravilhoso. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Toda a força agora, cante ao Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, meu Deus. Obrigado, Pai, por ser tão bom conosco, Senhor. Obrigado por ser fiel, Pai, mesmo diante das nossas fraquezas e falhas, Pai. Nós não somos dignos de estar aqui, ó Deus, na Tua casa, aqui, ó Deus, no Teu altar, Pai, mas obrigado por usar as nossas vidas, pecadores que somos, Pai. O Senhor busca em nós o melhor, aquilo que nós temos ainda que resta de bom, Senhor. Aquilo que o Senhor ainda conserva em nós, aquilo que ainda, Deus, Tu tens dado do melhor Teu, ó Deus, para que nós consigamos preservar isso, Jesus. Graças eu Te dou, Deus, porque o Senhor tem sido fiel e bom a cada um de nós, ó Deus. Tem mostrado, ó Deus, a Tua presença. E nós, ó Deus, queremos aqui nessa noite, ó Deus, em cada momento deste culto, Pai, Te prestar um louvor verdadeiro, Pai, que saia do fundo da nossa alma, Jesus, para que nós possamos aproveitar cada momento aqui na Tua presença ao nosso lado. Glórias eu Te dou, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus eu Te louvo e agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite. Que bons momentos nós temos. Nós devemos agradecer também a Deus pela liberdade que Ele nos dá de podermos louvá-lo, de podermos adorá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem sido em nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos nessa noite para celebrar mais um culto de louvor e adoração ao Seu nome. Toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra que está no segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versos 38 a 41. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versos 38 a 41. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela bênção de podermos ler a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, a Tua palavra nos guia, e é na Tua palavra, Pai, que está o poder do Evangelho, o poder de transformar vidas e corações através da Tua ação. Por isso, abra
os nossos ouvidos. Permita que nós não apenas escutemos a palavra, mas que nós possamos ouvir a palavra e trazê-la ao nosso coração. Eu entrego esse momento ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um dos trechos que se encontra no ministério do profeta Eliseu. Depois que o profeta Elias foi trasladado ao céu, foi levado ao céu, Deus levanta Eliseu, o profeta Eliseu, como um homem cheio da unção, como um homem cheio do poder do Espírito Santo, sendo um instrumento de milagre, sendo um instrumento de vitória para o povo de Israel. A vida e o ministério do profeta Eliseu foram ocupados, ele teve grandes desafios. Nossa irmã Suelen, por coincidência, trouxe na palavra, na devocional da quinta-feira, um dos milagres que o profeta Eliseu realizou com a mulher viúva, o azeite. Dentre tantas outras coisas, Eliseu conhece também uma mulher em Sunem, onde ela para o profeta e pede para comer pão. Ela e o marido foram tocados de uma tal forma, através do poder de Deus, que fizeram um quarto para Eliseu morar, um quarto de hóspedes, sempre que ele estivesse por lá. Dentre tantas outras coisas, essa mulher, dada a provisão dada por Deus, através da vida do profeta Eliseu, o Senhor dá um filho a essa mulher, e um dia essa criança fica doente e morre. A mulher sunamita então vai até Eliseu, ele foi com ela, estendeu as mãos sobre a criança, e o poder do Senhor livrou a criança da morte. Mas agora, no trecho que nós lemos, o profeta Eliseu volta a Gilgal. Nesse local existia uma escola para os profetas, uma espécie de curso de teologia para jovens profetas. E Eliseu, então, estava ensinando esses jovens a servir no ministério. Eliseu estava investindo a sua vida no treinamento de outras pessoas que pudessem ensinar a palavra de Deus. Eliseu estava investindo a sua vida em outras vidas que também pudessem pregar a palavra de Deus. O texto diz que havia uma grande fome na terra. Um contraste, as pessoas desesperadas, o povo desesperado procurava por pão, mas não encontravam pão, não havia pão. O juízo do Senhor castigava a terra, a seca, a pobreza, a fome, traziam sofrimento ao povo de Israel. E esse trecho que nós acabamos de ler, relata, portanto, um dos momentos em que há o poder de Deus manifestado através da vida de Eliseu. No segundo livro dos Reis, assim como em outros livros da Bíblia, irmãos, os castigos de Deus, dados por Deus, são frequentemente associados ao pecado do povo de Israel. Deus estabeleceu um pacto com os israelitas, e parte desse pacto incluía obedecer às leis do Senhor, obedecer aos mandamentos. Então, quando o povo de Israel se desviava dessas leis e adorava a outros deuses, Deus enviava juízes, Deus enviava castigo sobre eles como uma forma de disciplina e correção. Obrigado, Maísa. Como uma forma de disciplina e correção, não porque era um Deus do castigo, ou porque era um Deus que queria ver as pessoas sofrendo, mas porque é um Deus que amou aquele povo e nos ama tanto até hoje, que quer ver a mim e ver a você distantes do pecado, longe do pecado.
Os profetas, dentro desse contexto, aonde está Eliseu, tinham um papel importante, porque eles deveriam alertar o povo sobre as consequências dos pecados praticados e faziam então uma chamada ao arrependimento. Mas o livro de Reis não tem por objetivo apenas apresentar fatos ou apresentar dados históricos, mas as lições que esses eventos que foram aqui registrados passam para nós hoje. Não basta nós lermos a Bíblia no sentido histórico apenas, como um livro de histórias. A Bíblia vai além disso. A Bíblia revela o amor do Senhor pelo seu povo. A Bíblia revela o chamado que Deus faz ao arrependimento do povo. Através da Bíblia, nós conseguimos enxergar a ação das pessoas, o erro das pessoas, para não cairmos no mesmo erro, para não darmos cabeçada, mas para pedirmos a Deus luz, para que Ele nos traga luz, nos traga sabedoria e discernimento. Os israelitas, irmãos, foram um povo escolhido por Deus para cumprir os propósitos divinos. Portanto, eles deveriam viver na terra com os princípios do reino eterno. Mas isso não ficou parado no tempo. Com a morte de Jesus, eu e você também fomos chamados para cumprirmos os propósitos eternos, para levarmos o Evangelho às pessoas, para vivermos o Evangelho, termos o Evangelho não como uma teoria, mas como um estilo de vida. E esse texto fala ao meu coração, por isso eu trouxe para a nossa reflexão nessa noite, pensando que existe grandes semelhanças desse evento em particular que aconteceu com os nossos dias. É preciso que a gente olhe para dentro da panela, para que a gente olhe em relação ao que está na panela. Muitas coisas estão sendo compartilhadas hoje em dia. Se por um lado o mundo adentra a igreja, por outro lado há uma frieza espiritual gigante. As pessoas não têm mais reação à palavra, não têm mais reação ao louvor, e aí eu não falo de palavra da pessoa, palavra dos instrumentos, o som dos instrumentos, ou aquilo que a pessoa que está ministrando está falando, não, eu falo uma reação que as pessoas têm ao evangelho que está sendo pregado. O quanto o evangelho pregado está transformando a minha vida, está transformando a sua vida. Que mudança eu tenho observado dentro de mim, dentro da minha casa, no meu trabalho, no lugar em que eu convivo. Por isso, então, eu quero destacar, junto com vocês, alguns pontos para nós podermos pensar nesse texto. O primeiro ponto que eu quero passar a vocês é que a morte na panela é resultado da carência do ser humano. Irmãos, Deus, desde o pecado original, desde o primeiro pecado, o homem tem um vazio dentro de si. O homem sente um vazio dentro de si. Vazio esse que precisa ser preenchido. Adão e Eva, antes do pecado, tinham comunhão constante com Deus. Conversavam com Deus, viam Deus. O jardim estava à disposição para que eles pudessem usufruir e também cuidar do jardim. Mas, a partir do pecado, há uma quebra de relacionamento entre o ser humano e Deus. Esse vazio que existe na alma, de alguma forma, precisa ser preenchido.
Algumas pessoas preenchem esse vazio com bebidas alcoólicas. Outras pessoas preenchem com vícios em compras. Outras pessoas buscam preencher esse vazio que há na alma com drogas. Outras pessoas buscam preencher o vazio que existe na alma tirando a própria vida, se suicidando. Então, há no ser humano uma carência que existe em função da falta de comunhão, da falta de relacionamento com Deus desde o pecado original. O verso 38 diz: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Havia fome na terra. Aquelas pessoas sentiam, sim, uma fome física, falta de alimento físico, mas certamente, em função do pecado, sofriam também com a fome espiritual. O pecado nos afasta de Deus. Quando insistimos no pecado, quando não nos rendemos a Deus, quando não nos abrimos ao Senhor, o pecado vai nos afastando cada vez mais. Havia fome naquela época, não diferente dos nossos dias. Se você parar e olhar as pessoas que convivem com você durante a semana, seja dentro da sua família, seja dentro da própria igreja, no seu trabalho, na escola, na faculdade, irmãos, as pessoas estão com fome espiritual disso que precisa ser preenchido na alma, dessa falta que há na alma, desse vazio que existe dentro da alma. Há pessoas famintas ao nosso redor. E eu e você precisamos estar com os olhos abertos, atentos, dispostos a enxergar as pessoas que sentem fome espiritual. O profeta Eliseu, entendendo essa carência do ser humano, essa falta, esse vazio que há no ser humano, sim, supriu a fome física. Pediu para fazer um cozido, um guisado, mas ele entendia também que aquelas pessoas tinham ou sofriam de uma fome espiritual. A morte na panela é resultado da carência do ser humano, a carência natural do homem. Os versos 39 e 40 seguem. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês é que a morte na panela pode acontecer dentro da estrutura religiosa. Eliseu pede para que um daqueles jovens que frequentavam a escola dos profetas, um daqueles discípulos que frequentava a escola dos profetas, é requisitado para que ele possa ir ao campo, vai ao campo, pega um ingrediente para que nós possamos fazer essa comida. O rapaz então sai ao campo, enxerga, vê uma trepadeira silvestre, pega o fruto sem muito discernimento e traz essa colossíntida. A colossíntida é um fruto bastante comum, onde hoje é o Oriente Médio, em outras partes do mundo,
é semelhante à abóbora, mas é um fruto que tem toxina, um fruto que tem veneno. O consumo dele pode causar a morte, dada a quantidade de veneno, de toxinas que contém esse fruto. O homem vai lá, pega, cozinham o fruto e depois de cozido, depois do alimento preparado, uma das pessoas identifica e fala: olha, tem morte nessa panela. A reação então é que eles não puderam comer. Irmãos, aquele homem era conhecedor dos princípios e das leis, mas ele não teve muito discernimento quando ele retira o fruto, pega o fruto, dá o fruto àquelas pessoas, então aquelas pessoas cozinham o fruto. O que eu quero dizer com isso é que a morte na panela é um efeito da religiosidade em que muitas vezes a igreja se encontra. Quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas da Igreja Metodista em Pirassununga, mas eu estou falando de outras igrejas também. A frieza espiritual, a morte espiritual, quando cultivada dentro da igreja, gera morte, gera veneno. E a frieza espiritual acontece principalmente quando nós nos acomodamos. Parece que atingimos um status onde eu não preciso mais orar, minha vida já está feita, não preciso mais clamar a Deus. De preferência, prefiro que ninguém dê conta de mim na vida da igreja. E eu também não quero dar conta da vida de ninguém, porque afinal de contas eu não vou responder por ninguém quando eu chegar no céu. A frieza espiritual acontece quando nós nos esquecemos do primeiro amor, da primeira experiência que nós tivemos com Jesus, se é que houve a experiência com Jesus. O momento em que nós, assim como Wesley, sentimos o nosso coração aquecido de uma maneira inexplicável, porque é a ação do Espírito Santo. E um dia, esse fogo nos levou não apenas a vir à igreja, não apenas a louvar a Deus, não apenas a adorar a Deus, mas vir sim à igreja com prazer, com alegria, com disposição, querendo abençoar a vida das pessoas, se dispondo a caminhar com uma pessoa no discipulado. Olha, Deus tem abençoado a minha vida de uma tal forma, não no sentido material, que eu quero abençoar a sua vida também. O momento em que nós estendemos as mãos uns aos outros, superamos as dificuldades juntos, caminhamos lado a lado, uns dos outros. Quando nós nos rendemos à religiosidade, à morte, a veneno. Se você fala para alguém de algo que você não vive, você cai na incoerência. Eu empresto aqui uma frase do pastor: nós só podemos dar daquilo que temos, nós não podemos dar de algo que nós não temos. Eu e você não podemos inventar uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida 100%, que nós atingimos o máximo. Não, mas uma vida em que há sim pedras, uma vida em que há sim dificuldades, há problemas, há situações, mas nós superamos isso em Cristo. E esse é o poder manifestado por Deus, para que nós possamos passar isso a outra pessoa. Imagine se você chama um visitante para vir à igreja, que tipo de postura ele vê em você, na sua vida com Deus, no seu envolvimento com a igreja, no seu envolvimento com a obra, em que medida a sua família, os seus filhos, os seus netos,
seus bisnetos, em que medida eles veem isso em você? Não apenas o fazer, mas o ser, o se colocar diante do Senhor, pedir a Deus também que renove as suas misericórdias, mas que Ele traga um quebrantamento, que Ele traga uma rendição diariamente em nossa vida. Temos que estar atentos, assim como essa pessoa que identificou esse fruto que libera toxina na panela. A pessoa identifica o fruto, fala: morte na panela, homem de Deus. Assim é com a nossa vida pessoal. Irmãos, nós temos a tendência de levar a vida com Deus no piloto automático. A gente atinge a velocidade, aperta o botão, como fazemos no carro, e aí vai tranquilo. Você só tem que dar uma desviadinha de vez em quando. Hoje em dia tem os carros que têm assistência de permanência em faixa, melhor ainda, mas nem da faixa você sai mais. Tem carro hoje em dia que tem frenagem automática. Se ele detecta um carro que está parado, ele freia, nem frear precisa mais. Nós temos essa tendência de levar a vida no piloto automático. Quando nós entendemos que dependemos inteiramente, integralmente do Senhor para tudo que fazemos, Deus nos desperta e nós então confiamos e declaramos que somos dependentes dEle e somente dEle. Esse é o perigo, quando cultivamos o fruto venenoso da religiosidade dentro da nossa vida, e isso, consequentemente, acaba passando para a vida da igreja também. Porque se eu vivo uma vida com Deus no piloto automático, em que eu não preciso me render, eu não preciso orar, eu só preciso fazer, ou às vezes nem preciso fazer, consequentemente, a igreja sofre as consequências. Ainda que nós não percebamos, acabamos contaminando outros com esse mesmo fruto venenoso que esse rapaz trouxe e fizeram o cozido, o guisado. As pessoas enxergam em nós aquilo que nós verdadeiramente somos diante do Senhor. Por isso a importância, irmãos e irmãs, de todos os dias nos colocarmos diante de Deus, pedindo que Ele reavive em nós o seu amor e o nosso amor pela obra. Algumas pessoas que, quando falamos sobre avivamento, até esbugalham os olhos, porque pensam que o avivamento é a parede preta, são as luzes, tudo apagado, tudo aceso, a luz que acende, a luz que apaga. Mas, irmãos, o avivamento não é apenas isso, isso é consequência do avivamento. Mas o avivamento começa em casa. Quando eu me coloco diante de Deus, peço para Deus fazer de mim um instrumento de bênção no meu trabalho, na minha família, na minha igreja. E assim, nós vemos e testemunhamos a ação de Deus em nossa vida. Interessante nós pensarmos que aquele jovem certamente não colheu aquele fruto, porque tinha apenas um fruto na videira, na trepadeira silvestre. Possivelmente, o fruto chamou a atenção dele, porque o fruto era abundante. Existia uma grande quantidade daquele fruto. E sem discernimento, ele foi lá e falou: vai ser esse aqui mesmo. Pegou e levou. Assim é conosco quando nós
cultivamos a religiosidade dentro da nossa vida e dentro da igreja, nós acabamos por contaminar as outras pessoas. Enxergamos defeitos, enxergamos erros, enxergamos falhas. Isso é, sim, importante no sentido de direcionar, no sentido de orientar. Mas eu e você somos chamados à obra do Senhor para que possamos ser abençoadores, para que possamos ser pessoas que oram durante a semana, sim, pela vida, pela família, mas também pela igreja, porque o nosso desejo é ver os bancos cheios de pessoas, não pela quantidade, mas pela qualidade, por pessoas rendidas aos pés de Jesus, por pessoas rendidas ao poder, ao senhorio de Deus. Esse é, ou deve ser, o nosso desejo, enquanto corpo de Cristo neste lugar. O fruto era venenoso, o fruto causava a morte. Se nós olharmos muitos lugares, muitas igrejas que foram berço de um avivamento na Europa, a igreja metodista, por exemplo, é um exemplo disso. Irmãos, igrejas estão virando museus. E as pessoas acham isso maravilhoso. Olha que estrutura, que coisa bonita, aquelas catedrais virando museu. Lugares em que um dia pessoas sonharam de edificar aquele lugar, não por conta da estrutura, mas porque queriam ver mais vidas rendidas aos pés de Jesus. O fruto da religiosidade é venenoso porque mata espiritualmente, mata a vida da igreja, fecha igrejas. Mas esse não é o desejo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. O que Ele quer é que pela bondade dEle, que nós cantamos hoje, pelo nosso desejo de querermos louvá-lo, adorá-lo com todo o nosso coração, com entrega, Ele quer nos ver pessoas que frutificam, discípulos que geram discípulos, não discípulos que geram frutos venenosos, que matam espiritualmente, mas discípulos que geram frutos de vida, vidas que geram outras vidas. Foi assim com o chamado que Jesus fez àqueles discípulos. Façam discípulos de todas as nações. O texto termina no verso 41, dizendo: porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Terceiro ponto e último que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Felizmente, a morte na panela pode ser revertida. A morte na panela pode ser revertida pelo Evangelho. Aquele jovem discípulo, aquele jovem moço que até então tinha trazido o fruto venenoso para suprir uma carência física do ser humano, uma fome física, mas também uma fome espiritual. Agora vê que a morte que havia naquela panela tinha se retirado, porque o profeta Eliseu fala para colocarem o ingrediente um tanto quanto, pelo menos para nós, simples, a farinha. Deita, coloca a farinha nessa panela. E aí, não há mal nenhum na panela. Irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós clamamos a Deus para que Ele continue fazendo a obra que um dia Ele começou,
na minha vida e na sua vida, nós afastamos o fruto venenoso que gera morte da religiosidade. Quando nós declaramos que dependemos somente de Deus, que precisamos de Deus. Hoje, existem muitas pessoas que se declaram independentes de Deus, que não enxergam o Deus que é Senhor sobre todos, sobre todas as coisas. Um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Quando enxergamos e declaramos a nossa dependência de Deus, nós revertemos, nós tiramos, é como se Deus tirasse o veneno da religiosidade que gera morte espiritual e traz vida. Não há nada melhor do que investirmos na vida de um irmão, investirmos na vida de uma pessoa. É nisso que vivenciamos, presenciamos na caminhada do discipulado, em que construímos uma caminhada juntos, uns com os outros. Por mais que haja situações difíceis, se um cai, o outro cai, porque estamos de mãos dadas. Se um vence uma batalha, na verdade os dois venceram, porque estão de mãos dadas. E dessa forma, através do discipulado, eu e você temos a oportunidade de caminharmos como uma igreja que gera frutos de vida. Uma videira, diferente daquela videira ou trepadeira silvestre, que gerava frutos de morte. O que Deus quer, o que Deus pede a mim e a você, é que nós possamos ser videira, trepadeira que gere vida na vida das outras pessoas. As pessoas estão carentes, eu gosto de insistir nisso, porque só assim nós entendemos que, assim como você precisa de Jesus, a outra pessoa que convive com você, que trabalha, que mora com você, também precisa. Há necessidades para serem supridas. Há carências para serem sanadas. Eu e você não podemos cultivar o fruto venenoso da religiosidade, mas precisamos clamar em nome de Jesus que o Evangelho possa transformar a nossa vida e que isso faça com que nós queiramos, não pelas nossas forças, mas pela obra do Espírito Santo, transformar a vida daquele que caminha conosco. O ingrediente é simples, é rendição, é quebrantamento, é declaração da dependência de Deus. Eliseu pede para colocarem farinha. Pão é feito de farinha. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, verso 35, nós teremos a oportunidade de ler. João capítulo 6, verso 35, o que Jesus fala sobre ser o pão da vida, o verdadeiro alimento, aquele que alimenta, aquele que tira o veneno e aquele que dá vida. João capítulo 6, verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Um pouco mais adiante, no verso 51, temos a oportunidade de ler, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a nossa alma preenchida por Ele. E ter a alma preenchida por Jesus significa querer cultivar esse fruto que um dia recebemos com o nosso próximo. Que dessa forma nós possamos entender que
Deus não se relaciona conosco por aquilo que a gente fez, mas Ele se relaciona conosco por aquilo que Ele fez, que foi dar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados, e dessa forma podermos gerar frutos de vida na vida das outras pessoas que caminham conosco. Para concluir, essa narrativa, essa história se passa em Gilgal. Não é coincidência, é ação de Deus. Gilgal era um lembrete sobre a libertação concedida por Deus no passado, um sinal de vitória no presente, devido à orientação que Deus deu ao povo de Israel. Gilgal foi um local estratégico, escolhido por Deus para gerar transformação, para gerar mudança no povo de Israel. A terra prometida foi conquistada a partir de Gilgal. Gilgal era um lugar de decisão, de tomada de posição. Gilgal era um lugar de transformação, um lugar de expectativa, um lugar de esperança. Que essa possa ser a nossa expectativa, que esse possa ser o nosso proceder, que essa possa ser a nossa caminhada de fé com o Senhor. Nós precisamos olhar para a panela e ver o que temos cultivado, o que temos passado ao nosso próximo. Feche os seus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Uma conversa entre você e o Senhor. Uma pergunta que você pode fazer a você mesmo. Qual é o tipo do fruto que você tem cultivado na sua vida? Será que, como aquele jovem que conhecia os princípios, conhecia as leis, mas mesmo assim não usou de sabedoria, não usou de discernimento para apanhar o fruto correto e saciar a fome dele e daqueles que estavam com ele? Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a sua ação diante das pessoas que manifestam ter uma carência na alma, uma carência de vida? As pessoas precisam de uma palavra. Pergunte para Deus, qual tem sido a sua reação ao Evangelho? Um fruto de religiosidade, um fruto venenoso, ou um fruto que gera vida? Ore por alguns instantes, em nome de Jesus. Pai, as histórias que estão registradas na Tua Palavra não servem apenas como um entretenimento, ou apenas ficam no plano da teoria, mas o Senhor nos chama a colocarmos em prática aquilo que um dia o povo experimentou. O Senhor conhece o coração desses irmãos, dessas irmãs, o Senhor conhece o meu coração também, conhece aquilo que cada um colocou diante do Senhor nesse momento de oração. A Tua Palavra, Senhor, nos pede para reagirmos, para termos uma resposta diante do veneno da religião que tem assolado muitas igrejas no Brasil e no mundo. Por isso, neste momento, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa afastar esse fruto venenoso que tem matado pessoas espiritualmente, para dar lugar à vida, a um fruto de vida
que deve ser cultivado por nós. Que o nosso viver, que o nosso agir, o nosso falar e o nosso pensar possam manifestar, Pai, a Tua presença em nossa vida, possam manifestar a Tua presença na Tua igreja, para que quando as pessoas olharem para cada um de nós, não por conta daquilo que fazemos, mas por conta daquilo que somos diante do Senhor, que as pessoas possam ver em nós um bom testemunho, um testemunho de pessoas que sim passam por problemas, por provações, mas pessoas que são dependentes de Ti, pessoas que declaram a dependência do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos guiando, que o Senhor possa continuar nos orientando, que assim nós possamos olhar para a nossa vida, assim como aquela pessoa olhou para a panela. E que a farinha, que Jesus, o pão vivo, que o Senhor deu a cada um de nós, possa se manifestar, Pai, através das nossas ações, através das nossas atitudes, na nossa caminhada de fé como igreja e na nossa caminhada de fé também dentro da nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho. Eu quero te agradecer, quero te louvar por essa oportunidade e por esse tempo que o Senhor nos deu, abençoando os irmãos e as irmãs que aqui estão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã a gente aprendeu no livro de Cantares. Pastor Ailton usou a expressão das raposas e as raposinhas, e a pergunta ficou: qual o efeito das raposinhas, ou quais as raposinhas que têm tirado de nós essa presença de Deus, ou nos feito agir de forma que glorifique a Deus? Enquanto o Du falava, eu estava imaginando que nós temos o poder para influenciar as pessoas. Nós influenciamos de forma positiva, boa, ou nós influenciamos de uma forma negativa. Mas se nós somos chamados para sermos luz no mundo, a nossa tarefa é buscar do Espírito de Deus, da presença de Jesus, para que a gente possa manifestar a graça na vida dos outros. Há muita fome ao nosso redor, há muita carência. Eles não precisam de religião, eles precisam de Jesus. Por isso eu quero continuar desafiando cada um a pensar o seguinte: a melhor forma de nós evangelizarmos é contando para as pessoas o que é que Jesus fez em nós. Como é que Ele saciou a nossa fome? Qual é a fonte que nós temos matado a nossa fome? As pessoas precisam saber. Nós precisamos levar essas pessoas até a fonte certa. Há muitas fontes, mas a verdadeira fonte é Jesus. Que durante a semana você possa dizer para Jesus: me capacita, para que eu possa levar pessoas a Ti em nome e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu quero pedir que você coloque a tua semana diante de Deus. Os desafios que você vai ter durante a semana, a tua família, os desafios da família, o desafio do trabalho. Pensa em quantos desafios. Somos provados, somos tentados, né? Há muitas coisas ao nosso redor que tentam nos influenciar, destruir a nossa fé, a nossa esperança. Coloque a tua semana diante de Deus. Diga para o Senhor que você precisa dEle. Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Deus, muito obrigado por esse tempo que nós investimos para estarmos aqui. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmão e irmã que cooperou para que o culto pudesse ser realizado. Ministérios,
Ó Deus, eu quero te louvar pela palavra que o Senhor nos traz. Quero te louvar pela vida do Eduardo. Ó Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui, cada família representada. O Senhor sabe quais são os desafios que cada família tem. Por isso, Deus, eu quero ministrar sobre cada um deles o teu melhor. Que a semana, ó Deus, seja uma oportunidade de conduzir pessoas até a fonte certa, Jesus Cristo. Que vidas sedentas, famintas, vidas que estão caminhando para a morte possam encontrar a vida na pessoa de Jesus. E que nós possamos dizer para as pessoas o que é que o Senhor fez em nós, para que as pessoas queiram conhecer o nosso Deus. Por isso, Deus, visita cada irmão e cada família. Senhor, supra as suas necessidades em amor e graça. Que cada família de nossa igreja possa ser, assim, alvo do teu zelo, do teu amor durante essa semana, como o Senhor tem sido até aqui. Que o Senhor possa nos dar poder para vencer. Nós não pedimos que o Senhor tire de nós os desafios. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, para que a tua presença possa fazer a diferença em nós e através de nós. Por isso, Deus, eu abençoo a semana de cada irmão, cada irmã, a família de cada irmão e irmã. Seja sobre nós a tua graça, pois nós precisamos dela. E nós oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém.